Fala galera, fala professor Michael, beijo grande aí. Fala Vinícius, fala Moniali, dale Paco, como anda a coisa por Espanha? Espero que esteja bem por aí. Beto também, quem mais entrou aqui? Carlos Terredor, um beijo grande Carlos. Aline Fernandes, um beijo. Larissa, Juliana, fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar uma coisa, viu? Temos uma pessoa importante para conversar com a gente. Fiquei muito feliz com o convite. Na verdade, vou falar. É assim, né? Esse negócio de internet é um bagulho complicado. Sabe por quê? Porque assim, a gente cada um tem seus seguidores, né? Vamos dizer assim, né? E aí as pessoas fazem lives, né? E aí essas lives, às vezes você fica pensando assim, pô, será que eu vou chamar essa pessoa para fazer uma live? Não sei. Será que ela quer falar comigo? Não quer? Em público? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é um negócio complicado. Só queria avisar. Eu faço live com qualquer pessoa, tá bom? Eu não tenho problema nenhum com isso. De verdade. Converso com qualquer um, porque ontem a Mônica ficou cheia de dedos para me chamar para fazer uma live, não sei se vou. E a live foi muito legal. Entendeu? Então assim, eu espero que seja tão legal quanto, ou até mais, porque esse outro cara que eu vou chamar hoje, a primeira coisa que a gente precisa saber é como é que fala o nome dele direito, tá? Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Não, peraí que eu errei. É aqui. Vamos encontrar. Ah, ele ainda não entrou. Daqui a pouco ele vai entrar. Estou esperando, já mandei um WhatsApp aqui pra ele. Já ele vai entrar. Então, galera, é o seguinte, tem um monte de coisa que a gente vai conversar hoje sobre parâmetros de avaliação dos pacientes, né? Então a gente vai falar um pouco sobre aquele comportamento que os pacientes têm, muitas vezes que acontece quando tem alguma dor, quando tem aquele comportamento de medo e evitação, né? Então é importante a gente conseguir saber como é que aborda isso, então conversar com uma pessoa que sabe como é que faz isso é muito importante pra gente. Falar um pouco também do processo de catastrofização e como a gente pode evitar essa catastrofização dos nossos pacientes. Ah, não! Ele tá lá entrando no osteopatia científica. Fala, Sofia. Beijo. Ele estava entrando na osteopatia científica. Eu já estou aqui esperando e ele não vem. Espera só um pouquinho. Ele já está entrando. Ah, entrou. Fala, Dan. Vou te chamar. Aí. Fala, Dan. Tudo bom? Tudo bem? Frank, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tá dando uma cortada, Dan. Aí, fala de novo agora, deixa eu ver. Vamos ver. Tá ouvindo aí agora? Agora estabilizou. Tudo bem? Maravilha, cara. Tudo bem. Como é que tá as coisas aí? Como é que tá essa vida de quarentena mata nós, né, Dan? Você já tá Cara, dormindo na adega, não? você sabe que assim, cara, eu não bebi uma gota de álcool, né, desde que esse troço começou. Então, vamos voltar lá em, sei lá, 13, 14 de março. Pô, estamos aqui com gente lá de Salt Lake City, cara. Ah, legal, legal. Agora o pessoal vai entrando aí, E aí, ó, e só vou avisar, quem quiser mandar pergunta, manda aí a pergunta que a gente vê se a gente consegue responder. Se a gente souber, né, Dan? Porque muita coisa a gente também não sabe as respostas, né? E isso que é o legal de estudar, não é isso? Pô, cara, eu não sei a resposta para a maioria das coisas, cara. Eu não tenho absoluta disso. Às vezes tem uma pergunta assim, o que você aprendeu nesses 40 anos? Tal. Eu falei, pô, o que eu aprendi? O que eu continuo aprendendo? Porque eu aprendo dos meus fracassos diários, né, cara? Então, Exatamente. Você sabe uma coisa que eu sempre falo, que uma das coisas que eu gostaria de fazer num congresso é contar experiências que não deram certo, pô, sabe?
Você sabe que tem uma revista, né, que só publica isso, né? Cara, porque assim, é nessa hora que a gente descobre um monte de coisa também. Tanto quanto acertar, né? Olha, rapaz, eu tenho visto muitas lives e muitos webinars e tudo mais. Bom, só de ontem para hoje. Então, ontem à noite eu estava vendo a Jill Cook, né, falando de tendinopatia. Agora eu estava vendo o Rich Willy, foi um dos caras que fez, né, os guidelines clínicos para dor fêmuro-patelar. E outro dia eu estava vendo a Claire Minshew, que trabalha, né, com exercício. Né, E, cara, é assim, todas as perguntas. Hoje era essa live do Rich era na Jospit, né? E era até a editora, a Claire Arden, que estava perguntando. Ela perguntou para ele, não, mas e aí? Como é que é a dosagem de exercício? Ele falou, não, isso é individualizado. A Jill fala a mesma coisa, a Claire fala a mesma coisa. Aí eu penso assim, né? É engraçado quando o que a gente faz e diz que é individualizado, aí ninguém mete o pau, né? Quer dizer... Pois é. Pois é. Nas evidências estão mostrando que praticamente tudo tem uma abordagem individualizada que vai cair na história do N igual a 1, né? Eu sei que a gente nem começou ainda a conversa, mas eu acho que é um bom assunto para... Mas eu acho que a gente vai começar a valorizar, então, o estudo de caso de novo, né? Mas o estudo de caso vai ser o estudo daquele caso específico. Exato. Vai servir também para muita coisa. Exato. Porque se a gente não tiver, e essa que é a história, né? Estudos mais pragmáticos, também a gente não vai sair disso nunca. Mas uma coisa importante que eu acho que é assim, que inclusive é uma das coisas que a gente tinha feito um roteiro para a gente conversar, que era exatamente de parâmetros de avaliação, né? Porque eu acho que o que é importante é você entender o seguinte, qual que é a sua pergunta clínica para você conseguir ir buscar o que você quer, né? Porque muitas vezes a gente vai procurar no PubMed sem saber exatamente o que a gente está procurando, sem saber o que a gente está querendo buscar. E aí o problema é não saber estruturar uma busca do que você vai fazer. E qual é o desfecho que você quer, porque às vezes um trabalho é muito bom num desfecho e para outra coisa ele não serve. Não. Então é muito complicado isso, é muito individualizar todo o processo, né? Eu só acho legal ver esses caras, todos que são cientistas, o Rich Willy é da Universidade de Montana, tal, os caras dando essa resposta, não, qual é a dose? Não tem dose, a dose é individual, eu não sei qual vai ser a resposta do cara, se o cara vai ficar na hora, se o cara vai ficar com dor no dia seguinte, eu não sei. Eu acho muito bom ver isso, porque isso já são respostas da ciência. Sim. A ciência já está respondendo assim, eu não sei, vai depender, tem uma questão altamente subjetiva e a gente vai experimentar e ver como é que é. Exato. E isso mesmo dentro de guidelines clínicos estabelecidos, o que é uma coisa, acho que é muito legal e que está mudando um pouco, né? Está desengessando um pouco, né? A coisa. Isso é importante, né? Ô, Dan, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá, vamos seguir. A primeira... Como é, cortou? Não entendi. Vamos seguir o teu roteiro, porque senão a gente vai entrar num caos. Não, vamos lá. A gente vai conversando e vai seguindo se precisar. Senão a gente conversa, que também é legal. Primeiro de tudo, eu queria agradecer você, porque, cara, eu considero você uma referência na fisioterapia. Desde que eu comecei, porque assim, ó, eu fiz a formação, você sabe disso, eu fiz a formação de Mulligan com aquele outro professor, que é um pouco pior que você, sabe qual que é aquele outro? Eu fiz aquele outro cara. Então, aí, o que acontece? Depois que eu fui te conhecer mais tarde, e assim, você sempre foi um cara que foi muito cabeça aberta, um cara que sempre soube conversar e soube transitar em todas as áreas, com muita diplomacia. Então, primeiro de tudo, eu queria te agradecer por poder oferecer uma hora do seu tempo aí para a gente poder bater esse papo, tá? Muito obrigado de coração, de verdade. Eu agradeço, cara. Eu agradeço. E a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, Dan, como é que fala seu sobrenome, Dan? Todo mundo pergunta. Pilderwasser. Pilderwasser.
Filterwasser. Wasser, água em alemão, né? Filterwasser. Isso Tá aí. certo. Era uma dúvida, agora escutamos a pronúncia, já sabemos, vamos gravar isso para a gente poder te chamar agora, né? E me fala uma coisa, Dan. Como é que é a sua história? Porque assim, acho que algumas pessoas sabem, outras não, porque todo mundo te conhece mais como professor do conceito Mulligan, né? Mas na sua formação você já bebeu de muita água diferente aí, né? Então me conta um pouquinho o que você fez aí. Mulligan é uma coisa muito tardia na minha vida, inclusive, né? Porque eu tenho 40 anos de formado e Mulligan não tem nem 15 anos na minha vida. Então, Mulligan é uma coisa bastante recente na minha vida. Eu acho que a primeira grande mudança na minha vida foi com a osteopatia, em 86. Você conhece a história? Peraí. É você que é da primeira turma de osteopatia no Brasil, não é isso? Olha quem entrou. O Ricardo e o Palmiro, ó. Beijo para vocês. O Palmiro foi da minha turma, primeira turma. Primeira turma de osteopatia que foi aí no Rio. Nós, o Felipe Paius, né? O Bernard Keff também, né? Outras pessoas que ainda estão na área, outros que largaram no meio do caminho, mas a gente começou, foi assim. Palmeira aí, não conta isso. Eu já entreguei, Palmeirão, já disse que tem 40. Já até falamos mal de você, Palmeiro. Já até falamos mal. Você tem 39, pronto. Só que o Léo escutou isso. Então, então foi a primeira grande mudança, né? A gente, quando começou a osteopatia, a gente não tinha a menor ideia do que era aquilo. Na verdade, foi a AFERJ, né, que organizou esse curso na época, e a gente entrou. Assim, então, foi a primeira grande mudança, inclusive numa época onde essas abordagens biopsicossociais, elas praticamente não estavam ainda presentes, né? A fisioterapia era extremamente medicalizada e a osteopatia foi essa mudança enorme de paradigma com uma abordagem centrada na pessoa, né, e guiada pela pessoa, porque eu acho que o centrado na pessoa não traduz exatamente o que é. Na verdade, você está sendo guiado pelo paciente, que eu acho que é isso que é a abordagem certa. Então, essa foi a grande mudança na minha vida e eu nunca deixei de ser de osteopata a partir desse momento, porque eu nunca parei de agir como tal em nenhum momento. Então, quer dizer, todas as outras ferramentas, modelos, conceitos, métodos, seja lá o nome que essas coisas têm, que eu possa usar, elas estão inseridas diretamente dentro do pensamento osteopático. Então, essa foi a grande... Depois, eu fiz outras formações que eu acho que são instrumentos, que são ferramentas, mas que só têm alguma utilidade dentro dos seus princípios e da tua tomada de decisão conjunta com o paciente, se aquilo, de alguma maneira, poderá beneficiar esse paciente. Eu sempre falo, né, mesmo dando um curso como Mulligan, que as pessoas sempre falam, é um curso de técnicas. Eu falei, olha só, se você vem para um curso de técnicas, não faça, porque senão você vai aprender técnicas, mas não vai saber o que fazer com elas. Então, se fixe sempre no princípio que está por trás e não realmente na técnica, porque técnica é muito fácil ensinar. Qualquer pessoa que passar na rua, eu posso ensinar uma técnica e essa pessoa tem muito mais habilidade, inclusive, que eu. O cara pode se tornar um
super manipulador, muito mais habilidoso do que eu, fazendo com muito mais beleza, plasticidade, mas ele não tem a menor ideia quando é que ele vai utilizar aquilo, especialmente quando ele não deve utilizar aquilo. Você Então, sabe uma coisa que saiu espontâneo numa dessas lives que eu fiz, a gente estava falando sobre manipulação vertebral, e aí eu falei assim, olha, se fazer barulho resolver esse problema, plástico bolha atendia todo mundo. porra, E não é isso, entendeu? Não é isso. O a gente, raciocínio conta muito mais, né? lógico, a gente teve um professor belga, que, para mim, a pessoa que eu já vi com maior destreza, assim, nunca vi coisa igual. E ele sempre, quando dava aula para a gente, ele dizia que a comunicação dele com o paciente é assim: eu vou fazer um movimento em você. Se fizer um estalo, não se assuste, não se preocupe, não é nada demais. Quer dizer, ele invertia completamente, né, excluía a relação entre ter o som, o estalido, e ter a eficácia, né, da intervenção, que é exatamente isso. Né? Uma das coisas que eu vou até falar é assim, ó. Eu tenho um privilégio que eu falo para todo mundo, que é poder trocar umas figurinhas científicas com você no nosso WhatsApp. E aí uma vez eu brinquei que eu falei para você assim, eu acho que esse WhatsApp que a gente, essa janelinha de WhatsApp nossa aqui é mais baseada em evidência do que muito curso que tem por aí, né? Então é um privilégio que eu tenho de trocar essa figurinha. Mas assim, você já falou de uma coisa que a gente vai até tentar falar um pouquinho disso, né? Depois de catastrofização, de nocebo, que a gente provocava tanto, né? Então, assim, por exemplo, nesse momento que você fez a osteopatia, você tinha aqueles parâmetros de, por exemplo, alteração postural gera uma dor. Porque a gente cresceu nisso. Eu me formei há 20 anos atrás, né? Eu me formei em 2000. E eu aprendi desse jeito na minha faculdade. Então, eu acho que você, quando você aprendeu a osteopatia em 86, uma hiperlordose era um problema. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de coração aqui, assim. Foi difícil tirar isso da sua cabeça? Porque eu acho que todo mundo passa por isso, porque a gente vem de um modelo de nosológico errado de avaliação da fisioterapia e a gente tem uma certa dificuldade de desapegar. Então, como é que você desapegou? Conta para nós, o que você fez? Cara, Soldou uma parte do córtex? Você sabe que, assim, eu sempre fui um sujeito meio rebelde, né? Assim, eu sempre tive dificuldade de aceitar as coisas como elas eram, né? Especialmente na minha época, onde o conhecimento não era transmitido, ele era imposto por cuspe na tua cara. Então, eu já tinha aquele negócio, falei, não, essa pessoa não está conseguindo me convencer dessa história. Então, eu me lembro que um dos meus estágios era no setor de correção postural da BBR. Cara, assim, aquilo para mim foi um inferno. Se alguém lá do setor estiver aí me escutando, não tem nada a ver com as pessoas que eram até bem capacitadas, mas era aquele conhecimento da época que eu nunca consegui engolir. Então, assim, várias coisas que na época existiam, como isso, associar hiperlordose à dor, quando, cara, era uma questão de observação, né? Você ia para a praia, né? Via aquelas meninas maravilhosas com aquelas hiperlordoses absolutamente assintomáticas, fazendo tudo. Você não precisa ser nenhum gênio, ninguém precisava ter te contado essa história digamos, numa moldura científica. Isso é simples observação e você conversa com as pessoas. A outra coisa era sobre os bloqueios. Né? Eu não conseguia entender que se uma pessoa tinha um bloqueio para flexão de ombro, que o jeito simples era tu botar uma panqueca de gelo ali para fazer uma certa hipoalgesia ali e forçar aquele ombro, cara, com a pessoa querendo sumir dali, pulando na maca.
nunca consegui entender esse troço. E nunca fiz. E nunca fiz. Então, quer dizer, eu acho que, pelo contrário, coincidentemente, eu comecei a ter contato com técnicas manuais e osteopatia e essa coisa na faculdade ainda, né? 77, 78, por uma dessas coincidências. Meu pai foi ortopedista, morava fora do Brasil, e no hospital onde ele trabalhava, meu pai operou, tal, tinha um fisioterapeuta já nessa época, década de 70, final da década de 70, que já tinha feito a formação com Maitland na Austrália. E esse cara ficava falando coisa no ouvido do meu pai. E começou a falar de Maitland e tal. E meu pai comprou os livros, né? Eu até brinco assim, eu tenho assim uns... Por acaso o meu também tá aqui. Só que o meu, Pois é, olha a data, Léo, vê se você consegue ver a data. 78. Pois é. E o meu tá aqui também, olha que coincidência, Eu tava vendo um negócio nele, Tá do meu lado. Aí eu fui recebendo essas coisas. Meu pai me mandava isso. Eu até deixei aqui, isso foi de outra live. Olha, nossa, medicina ortopédica, esse aí tem xerocado, Dan. Esse aí eu tenho na espiral, sabe? Isso aqui é edição de... Isso é 80 e pouco. 82. E aí, eu recebi essas coisas e Palmiro era um ano mais novo que eu na faculdade. E a gente começou a estudar esse troço, né? E, sem a menor ideia, quer dizer, Palmiro nessa época, cara, já lia Stoddard, Menel, e a gente começou a tentar fazer na gente mesmo todas aquelas coisas. E assim, um fato interessante, né? Eu não tive uma palavra de artrocinemática na faculdade. Uma palavra. Tá. Uma. Né? Então, quer dizer, quando a gente começou a ler essas coisas, foi muito rápido que a gente já entendeu que não era aquilo. Que o que a gente teve na faculdade não era aquilo. Então, quando a gente já chegou na osteopatia, a gente já chegou sabendo que existiam essas coisas. Entendi. A gente só não sabia direito como fazer nada, né? Quer dizer, assim, quando a gente fez aí a formação do Maitland com o Gordon Cummings, da Georgia State University, aí aquelas oscilações todas, quer dizer, a gente viu como tudo é diferente, a questão das forças, tá? Mas eu realmente nunca comprei grande parte daquele peixe que me foi vendido na faculdade, não. Mas, uma coisa que eu sempre falo, que é desse primeiro livro que você mostrou aí. Eu sempre falo isso em qualquer aula que eu vou dar. O livro que realmente mudou a minha cabeça de pensar na avaliação foi esse livro do Maitland. Esse livro é sensacional. Esse livro é sensacional. Não tem dúvida. A parte dele, então, de avaliação subjetiva, que ele falava... Exato. Que é toda a base do que a gente faz hoje em dia. Exato. Muito impressionante. Porque, assim, uma coisa que tem que lembrar, por exemplo, é assim, quando você aprendeu a osteopatia, você aprendeu num modelo exclusivamente estrutural e mecânico, né? Então, você aprendeu só isso, né? Não tinha... Muito. Então, eu acho que o cara que fez a gente modificar esse raciocínio da terapia manual e colocar esse raciocínio da terapia manual numa avaliação, numa anamnese um pouco melhor, em parâmetros um pouco melhor de dor. E um outro cara que ajudou também bastante foi o Cyriax. Porque aqueles testes provocativos do Cyriax de end feel, né? Aqueles sensacional.
O conceito de tensão seletiva do Sirius é genial. Exato. Até hoje, a avaliação de uma epicondilalgia, por exemplo, é uma coisa muito impressionante. Assim, não tinha ressonância na época. Vamos lá, né? Exato. Vamos lá. Você chegou a fazer a formação em Sirius também ou não? Não. Ah, eu fiz com aquele belga, o Pierre Bishop. Sim. Quando ele veio aqui para o Brasil, eu fiz com ele. Era muito louco. Eu depois tive um momento da minha vida, quer dizer, já na osteopatia, mas eu fui um cara que fui pai muito cedo. Eu fui pai assim que eu saí da faculdade. Mas eu fui pai com 23 anos. Né? Eu tenho um filho que vai fazer 40 agora, meu filho mais velho. Então eu cheguei a um momento que não dava para fazer curso, cara. Ou eu trabalhava para sobreviver. Tinha fralda, né? Então, quer dizer, eu tinha que... E a formação em osteopatia para a gente foi muito cara. Muito cara. Vocês pagavam em dólar, não era isso? A gente pagava em dólar, a gente trazia o cara num grupo muito pequeno. Então, nessa época da osteopatia, praticamente não fiz nada. E eram módulos, né? Aquele sistema modular. O cara vinha 2 vezes por ano, sei lá. Aqueles cara grossos, aqueles franceses bem educados, né? Acho que não tem nenhum francês entendendo o que a gente está falando, mas a gente precisa só agradecer a educação francesa dos currais, né? Porque o povinho, não. E lembra só, Léo, uma época que assim, as pessoas, às vezes que a gente conversa hoje em dia, elas não têm muito essa noção de tempo. Não tinha internet. Exato. Não tinha Amazon. Não... Cara... Como é que você comprava um livro de osteopatia, Dan? Ué, vai na França, ia na França comprar. Exato. Era o melhor jeito, porque nem para isso, às vezes, os professores, queriam trazer. A Luciana Costa está aí, ó, ela falou, ó, aprendemos sacro com uma carteira de cigarro do Bernard Keff. A caixinha de cigarro virava o sacro. Virava o sacro. Exatamente. Hoje a gente usa o celular, pô. Tá muito Tá melhor. vendo? Alguma coisa serviu, né? Pois é. Tinha o cigarro, né? Também. Na época. Fumava dentro da sala de aula. Hoje, se você acender um cigarro dentro da sala de aula, você é execrado. Não pode nem em lugar fechado. Na época, o professor fumava dentro da sala, porque os franceses fumavam pra cacete. Não era isso? Eu fiz curso com a como chama? Com a Béziers, da coordenação motora, la coordenação motriz. E ela fazia o curso com o cigarro na ponta da boca, assim, ó, e mexendo no teu braço, assim, ó. Você falava, meu, vai cair a cinza em mim. E tava fazendo. Então tinha todas essas dificuldades, né, Dan? Aprendia com neblina, né? Mas assim, o Bernard foi realmente a coisa mais impressionante que eu vi, assim. Cara, desenhava tudo no quadro. Cara, era aquele professor que a gente não vê, né, cara? Assim, exato. Desenhava tudo de uma forma perfeita. Muito impressionante, cara. Muito impressionante. E a manualidade deles também, eu acho que devia impressionar bastante vocês, né? Muito impressionante. Muito impressionante. Muito impressionante. Com todas as questões, obviamente, foi uma coisa que ficou para a vida e foi realmente uma mudança muito impressionante a partir daí, né? Dessa época, como eu disse, foi quando tudo mudou. Depois entraram, né, outras formações, outros conhecimentos. Você chegou a fazer o RPG também ou não? Fiz. Fez com quem? Fez curso do chá mesmo? Fez. Tá, e aí veio também depois... Aí tudo era postura, né? Aí depois que o RPG ficou difundido, né? Aí Léo, tudo era postura. Ô, Léo, olha só. Tudo é o que você quer e o que você tira daquilo. Exato.
Eu não me arrependo de nenhum curso que eu fiz na minha vida. Nenhum. Eu acho que todos, de alguma forma, me ajudaram em algum momento. Agora, a questão é o que você entende daquilo, porque o que cada um entende de uma coisa é distinto. O Suchard pode ter o modelo dele na cabeça dele. Você pode pegar aquilo e modificar um pouco para o seu modelo. E entender de alguma forma e adaptar aquilo aos novos conhecimentos que vão se incorporando, porque, na verdade, é o que vai acontecendo. Então, eu não tenho, assim, arrependimento de nenhum curso que eu tenha feito na minha vida. Nenhum. Eu falo que, assim, os cursos, eles ensinam a gente uma forma de fazer ou uma forma de não fazer. Escolhe a que você quer. Assim, é uma ideia. É uma ideia Sim. que você pode achar boa, pode não achar boa, e que pode ou não funcionar com aquele teu paciente específico, num momento específico também. Porque se a gente vai achando que existe alguma predição de que alguma coisa vai funcionar com um paciente específico naquele momento, naquele encontro específico, não tem nenhuma predição para isso. A gente não tem a menor certeza de que isso vai funcionar. Então, eu acho que é assim que a gente cria o nosso modelo e as intervenções elas vão sendo utilizadas de acordo com esse modelo que a gente criou naquele momento. Que pode ou não dar certo, lógico. Exato, exato. E aí a gente sempre tem que tentar minimizar o nosso erro, né? O conhecimento faz a gente minimizar o erro. Eu acho que a nossa briga constante vai ser essa, minimizar o nosso erro. Isso não tem dúvida, né? Por isso que por isso a gente fala, a primeira consulta que a gente vai ter com o paciente, acima de tudo, é para a gente conhecê-lo e ele nos conhecer. Pode ser que isso não funcione, pode ser que esse namoro não exista. E é muito fácil perceber isso. Qualquer intervenção que a gente possa fazer vai ser secundária a essa primeira experiência, né? Exato. Assim, a primeira coisa que a gente tem que perceber é se nós teremos alguma utilidade para aquele paciente naquele momento, se as coisas que a gente pensou em utilizar, se elas têm alguma indicação, né? Então, quer dizer, esse processo, né, de avaliação, que eu gosto mais de chamar de uma primeira consulta, que é muito mais um conhecimento, e você realmente vê se existe uma possibilidade de uma aliança terapêutica surgir a partir dali, e isso vai depender de empatia, cara, porque se não houver empatia dos dois lados, não vai acontecer absolutamente nada. Você vê que os estudos mostram hoje em dia que apenas empatia, no momento que você colhe a história, já pode baixar em 1 a 2 pontos a escala visual analógica de dor, cara. Olha isso. Agora, imagina o contrário. Se não há empatia, você aumentar essa escala, ou aumentar os pontos, aumentar a dor do paciente. Exato. E são técnicas, né? E uma das coisas que a gente tem que entender, né, Dan, também que isso é técnica, é desenvolvido, né? Você tem, lógico, que um feeling como terapeuta, né? Porque a gente, como terapeuta, a gente vai aprendendo com os pacientes. Mas o que acontece? Você tem técnica para poder utilizar esses recursos, né? Então você pode aprender e treinar isso, né? Isso é técnica. E assim, e não adianta você fazer também as formações. Eu fiz 3 formações. Eu fiz o Peter O'Sullivan, fiz 2 cursos lá em Londres. Eu fiz com o Puente Dura, fiz com o Ionis. Cara, você não vai usar educação em dor ou educação em neurociência com qualquer pessoa, pelo amor de Deus. Exato. A pessoa não querer saber nada daquilo. E aí você está vomitando um monte de informação inútil e muitas vezes nocebenta para aquela pessoa. Exato. Pô, mas eu fiz o curso, pô. Eu fiz o curso.
caramba, não... E daí? Você viu o curso, pô? Verdade. Ó, Dan, só queria mandar um beijo também para Mariane Altomari. Não sei se você conhece ela, tá aí, ó. Um beijo, Mari. Não, Não é, conhece? Mariana, né? Isso, é uma menina que acho que ela mora aí no Rio, eu acho. É, acho que Deve- sim. Pode ser, pode ser. Ô, Dan, deixa eu te perguntar um negócio. Me fala um pouquinho do. Porque assim, ó, uma das coisas que eu já fiquei sabendo, que assim, quando eu fiz o curso, a formação de Mulligan, que foi em 1998, eu acho, ou 99, alguma coisa assim, com um outro rapazinho que tá aí também, o Palmiro. Não fica mal educada, não. Tá mal educada. E tá desaforada, né? Ficou brava, ficou brava. E assim, não tinha. E aí eu fiquei sabendo de uma outra pessoa que é um amigo nosso em comum, não sei se você lembra dele, do Leonardo Costa, que ele falou assim para mim: o curso do Mulligan é um curso sensacional, porque eles ensinam a avaliação, a melhor técnica, a melhor forma de fazer resolver aquele problema, e aí eles ensinam a terapia manual. E eu sei que você tem uma grande porcentagem de colaboração nisso aí. Como é que funciona isso aí no curso? Conta um pouquinho para você. Como é que vocês estão fazendo a formação do Mulligan agora? Que eu achei muito legal isso. E eu ainda vou fazer, viu? Só para avisar. Cara, eu às vezes fico pensando assim, né? Nós somos 50 e poucos professores hoje no conceito, né? Alguns são bem old school, né? E seguem muito as ideias do Brian. Outros fazem coisas muito diferentes. A gente, de vez em quando, a cada 2 anos, a gente tem encontros e tem treinamentos, e o Brian, às vezes, pede para a gente mostrar técnicas e tal, e geralmente fala assim, olha só, eu sei que vocês fazem coisas diferentes, mas no curso eu gostaria que vocês mostrassem como eu faço, afinal de contas, esse troço é meu, pô. E podem mostrar as coisas de vocês, mas, pô, mostra as minhas coisas também. Então, é lógico que as coisas funcionam assim, principalmente se a gente pensar em quando essas ideias foram desenvolvidas, tem muito tempo. Hoje, por exemplo, você vai falar em falha posicional num aspecto mais histórico. Você vai dizer que o Brian Mulligan, no início, a hipótese dele para explicar dores e ou restrições de movimento era uma hipotética falha posicional, que tem uma enorme sinonímia em outros sistemas e modelos, né? Na osteopatia, disfunção somática, lesão osteopática, já teve 500 nomes também, no MDT, Tati, Fraien, vamos que vamos. interno, né? O Suyer vai falar de fenômeno de descentralização. Puta, os quiropráticos vão falar de mecanismo de subluxação, a Shirley Sharma vai falar de alteração do eixo instantâneo de rotação. Beleza. A gente sabe se esse troço existe? A gente não sabe. As pessoas às vezes falam, isso não existe. Eu falo, não, não é isso. A gente não sabe se existe e não vale a pena ficar investigando loucamente, através de cálculos radiológicos e exposição de paciente, né, a processos desnecessários e caríssimos também, porque, afinal de contas, alguém vai ter que pagar por isso, para você chegar a uma conclusão que, na verdade, não vai ter relevância clínica, né? Para um radiologista, eu já tentei muitas vezes ter essa conversa. E o radiologista fala para mim, oh, Dan, olha aqui, estou entendendo o que você está falando. Estou entendendo. Eu estou até olhando lá esse cuboide, estou entendendo o que você está falando. Só que, para mim, tem subluxação, luxação ou está normal. Não tem outra classificação. E, lógico, a gente sabe que não tem mesmo. Eu até entendo, hipoteticamente, o que você pode fazer quando usa uma técnica manual.
Primeiro, toda e qualquer técnica manual, seja ela qual for, ela tem propriedades modulatórias de dor. Não tem discussão. Passou a mão, botou a mão em cima da pele. É isso que eu ia falar. Só o toque já vai provocar um monte de coisa. Exatamente. Se somar com a empatia da avaliação e você já encostou nele, você já está ganhando. Não tá bom pra caramba? Já estamos ganhando. Exato. Então, olha só. Se qualquer técnica manual, tem ela o nome qual for, tem a capacidade de modular dor imediatamente. Cara, nem analgésico faz isso. E sem efeitos colaterais, se você se precaver e eliminar as bandeiras vermelhas. Exato. Ida, deu uma travada. Será que vai cair? Só aí voltou. Essa é a primeira coisa, né? Não, é minha bateria aqui que está indo para o buraco. Então, eu já liguei aí, ó. A reserva. Então, cara, que maravilha isso que a gente tem. Né? A capacidade de modular a dor imediatamente, sem precisar de medicação, sem produzir um choque anafilático em alguém ou qualquer outro efeito adverso. Porra, que maravilha! Então, isso a gente sabe. Através de que mecanismos, a gente não sabe direito. Eu acho que o estudo do Bialowski lá tá bom. Sim. Tá bom. A gente não precisa saber quais são os mecanismos. Bom, a gente sabe que algum mecanismo não opioide, porque endorfina não libera ali algum outro mecanismo qualquer. Tá ótimo. E o que isso abre para a gente? Abre uma oportunidade de engajar o paciente em alguma atividade que seja significativa para ele, ou ele começar os exercícios, fazer movimentos e tal. O que a gente não pode é ter essas intervenções simplesmente como componentes passivos do tratamento, que, obviamente, vão criar dependência, né? Não vão produzir reassurance, não vão melhorar, aumentar a autoeficácia, não vão contribuir para nada disso. Mas, pô, já não é uma janela enorme? Exato. Quanto mais a gente precisa do que isso? Pô, eu fico super satisfeito com um negócio desse. Às vezes é exatamente isso, a gente entender assim, até onde a gente consegue chegar e entender que nós não vamos resolver 100% do problema, porque o paciente é multifatorial. Independente do que o paciente tenha, tá? Se ele tem uma dor lombar, mecânica, aquela bonitinha, ele é multifatorial. Aquela dor lombar vai ter um significado para ele diferente do que vai ter para o outro. As alterações relacionadas são diferentes. Mas então, aí é muito mais importante, né, Léo, a gente entender qual é o problema do paciente. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente acha que sabe qual é o problema do paciente porque a gente fez um monte de testes que não nos informaram nada, né? Que hoje o grande problema, no geral, de saúde, né, é excesso de teste, excesso de diagnóstico e excesso de tratamento. Exato. Ou seja, na verdade, a gente cria, né, bota um monte de monstros na cabeça dos nossos pacientes e não serve para nada. Outro dia a gente estava discutindo sobre a necessidade de fazer esses testes especiais, né, e, obviamente, mostra que eles não servem para muita coisa. Né? A ação principal de teste, quase sempre, vai ser o que você já tinha falado, vai ser provocativo. Né? E aí ele pode me informar sobre uma situação específica, mas muito raramente vai me associar a uma estrutura que pode estar relacionada à origem dos sintomas. E esses testes, obviamente, eles podem servir como avaliações de mudanças clínicas. Eu posso estar usando um teste qualquer lá para manguito, né, que, na verdade, não está me dizendo nada com relação ao manguito,
Mas aquele movimento, ele pode estar me dizendo que o paciente tem dor ou restrição. E a Exato. minha intervenção, para ser eficaz, ela tem que modificar isso. E é exatamente quando você para voltar para o Mulligan, antes que a gente se perca aí no caminho, o conceito Mulligan é basicamente um conceito de modificação de sintoma. Eu tenho um paciente que tem uma dor e ou uma restrição durante o movimento. Eu quero saber se tem alguma coisa que eu posso fazer através de um movimento acessório articular que modifique essa resposta sintomática do paciente. E, na verdade, eu não preciso fazer nenhum diagnóstico para isso, porque, de novo, é a gente medicalizar a fisioterapia. Exato. Eu não quero fazer um diagnóstico médico naquele momento. É claro que, se meu paciente não tem um diagnóstico médico numa situação hoje de profissionais de atenção primária que nós somos, e se eu suspeito de alguma enfermidade envolvida, obviamente, através das bandeiras vermelhas, eu vou tentar identificar isso e mandar ele de volta lá para o médico. Falei, cara, olha, aqui tem algum problema aí que não é para mim, não. Não nesse momento. Por quê? Porque o diagnóstico médico, se a gente pensar para nós, ele serve para duas coisas. Para a gente conhecer as contraindicações, para as intervenções que a gente pode utilizar e para estabelecer prognósticos, que é uma coisa completamente esquecida na nossa área. E Sim. se a gente lembrar, hoje nos Estados Unidos, a maior causa de processos na nossa área é pela falta de estabelecimento de prognóstico. Se você não sabe o que é, quando o paciente pergunta quanto tempo você acha que vai demorar para tratar esse troço, aí você, sei lá, um mês, aí você já está lá 4 meses com o cara. Num país sério, vai dar bem errado esse negócio. Exato. Então, quer dizer, o Mulligan ele é um conceito de avaliação e tratamento no mesmo movimento, que eu acho uma coisa incrivelmente simples. Né? E eu sou hoje o total partidário do menos é mais, então eu acho que é exatamente, eu vou fazer exatamente o que o meu paciente está querendo, está precisando, que é interferir na queixa dele, mas trazendo ele como parceiro ativo do problema. Sim. E não criar dependências de tratamentos puramente passivos. Eu acho que nisso o Mulligan é fantástico. Sim. E porque é fácil. Eu sempre fico pensando o seguinte, sabe, Léo? Não sei se isso te incomoda, mas eu estou de saco cheio de ficar escutando coisas do tipo assim, essa intervenção é boa no curto prazo. Peraí. Pô, eu não sei se meu paciente vai estar vivo daqui a um ano. Por que eu estou pensando no que vai acontecer nele daqui a um ano? Cara, olha essa situação. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Está lá, final de Wimbledon. Nadal e Federer. Joguinho tranquilo. Joguinho fácil, pouca pressão. Pouca pressão, pouca. Pouca pressão. 2 caras que, assim, não são bem treinados. Sim. Né? Condicionamento muscular ruim. Emocional abalado dos dois, né? Não estão acostumados com aquela situação. Tudo ruim. 2 bostas. E aí, cara, o Federer pede lá a assistência do fisioterapeuta, porque deu lá uma dor lombar nele. Cara, chega o fisioterapeuta. Mágico, né, cara? Porque ele tem 3 minutos. Ele tem 3 minutos para identificar se existe alguma bandeira vermelha envolvida ali e para fazer alguma coisa para que o cara volte para o jogo. Afinal de contas, tem 10 real envolvidos ali. E tem uma outra coisa, não sei, isso aí, Dan, se o fisioterapeuta avaliar
e perceber que não tem condições, ele pode avisar o juiz e o juiz pode suspender a partida. Acabou o jogo. Claro, então a responsabilidade do fisioterapeuta é tão grande quanto a do Federer e do Nadal na situação. Profissional de atenção primária. Tem que ser capaz de fazer essa triagem. Exatamente. Mas aí o cara tem 3 minutos para fazer tudo isso. E ele faz alguma coisa. E o Federer volta para o jogo. Peraí. Mas, pô, os caras estão preocupados com longo prazo, cara. Qual é a questão do curto prazo aí? A questão é a seguinte: o que o seu paciente precisa? Isso é o mais importante, né? É lógico, né? Então, quer dizer, olha o que o cara fez em 3 minutos. Em 3 minutos ele foi capaz de, possivelmente, seja lá por quais mecanismos forem, eu não estou querendo dizer que não tem um monte de mecanismos psicológicos, muito mais que sociais, envolvidos naquele momento, claro. Mas a modulação da dor é uma das possibilidades que pode explicar isso quando você faz uma técnica manual, e sim, é um efeito de curto prazo, mas que abriu aquela janela de oportunidade para ele continuar e terminar o jogo. O que está de errado nisso, cara? Exato. Nada. Quais seriam as outras opções dele? Fazer educação em dor? Isso. 3 minutos. Educar. Vamos lá educar o Federer. Ou exercitá-lo. Sim. Afinal de contas, exercício é o top da evidência. Então, assim, eu não sou... Ou então fazer um TENS por 40 minutos. Também dá. Pena que você só tem 3, né? Só 3. Eu sou um cara hoje, graças a muitas pessoas, mas graças muito também às minhas conversas com o Léo, que tem paciência para conversar comigo, o Léo Costa. E, assim, eu tento ser completamente... Fala, Padão! Ó o Padão. Beijo, Padão. Eu tento realmente... eu acredito na prática baseada em evidência, acima de tudo, porque é uma proteção para nós e para o paciente, acima de qualquer coisa. Exato. Né? Então, eu acredito... Mas sabe o que acontece, Dan? Eu acho que uma das coisas que eu vejo que fica muito ruim nessa hora da prática baseada em evidência é uma coisa que a gente deixou meio nas entrelinhas, né? Que é um negócio assim, não, mas isso não funciona. Não, mas isso funciona. Mas não é assim que faz. Porque a prática baseada em evidência não é um jogo de cartas, que eu fico com as minhas cartas, você fica com a sua, aí você fala um negócio e fala assim, não, mas eu tenho um artigo que fala outra coisa. Aí você joga outra. Não, mas meu artigo fala não sei o quê. Não é isso. Não, lógico que não é isso. Entender a complexidade do paciente, raciocinar e buscar a melhor evidência disponível dentro do que o paciente tem e do que ele quer de você. Tem uma relação estabelecida. E aí você tem que embasar a sua intervenção em cima da relação estabelecida. Isso é fazer uma avaliação e decidir um tratamento. Mas não tem que ter uma ditadura do que pode e o que não pode fazer. É o que o seu paciente precisa. Não, e Léo, vê só. Eu não sou um cara, eu não sou um crente, né, em monoterapias. Pelo contrário, né, eu não tenho dúvida que o tratamento é multidimensional, é multifatorial e que, assim, eu não gosto do termo exercício. Né? Eu não gosto porque exercício, para mim, é uma coisa que requer, geralmente, disciplina. Né? E isso, para mim, é uma das coisas que explica aqueles 70% que não aderem a um programa de autogestão. Né? Mas, atividade física eu gosto mais, ou movimento, seja lá o nome que isso tenha, mas não impor, muitas vezes, ao paciente um programa, né, que exige uma disciplina absurda que ele não vai aderir. Ele não vai aderir. Exato. Então, eu acho que essa que é a conversa que a gente tem que ter, e nisso a preferência do paciente é lei. É lei. Exato. É lei. Eu me lembro que a primeira vez que a Ann Cools veio aqui,
para dar o curso de ombro, ela estava mostrando aquela cacetada de exercício, papapá. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Perguntei separado ali, né, na sala. Eu falei, quantos exercícios você recomenda para os seus pacientes em casa? Porque eu vou te dizer, eu não consigo que eles façam mais que 2, 3, não. E ela falou, nem eu. Eu falei, tá, só para entender. Ô, Dan, deixa eu te falar lógico. uma coisa. Nosso tempo vai acabar e o Instagram corta nós sem nem perguntar se vai desligar. Eu vou te pedir, então, primeiro de tudo, eu quero te agradecer muito. Eu adorei conversar e eu queria pedir para você fazer o seguinte: vamos fazer uma parte 2? Vamos, quando você quiser. Aí eu peço ao vivo, que aí você tem menos chance de recusar. Mentira. Assim Não. Mas, Dan, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma parte 2, porque foi muito legal e acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda, cara. De verdade. Obrigado pela oportunidade. É isso, obrigado a você, cara. Obrigado aí a todo mundo que está aí, pô. Não, um monte de gente entrou aí, muito legal mesmo. Dan. Pelos elogios, muita gentileza aí de todo mundo. Que bom. Agradeço aí a todo mundo. Beijos em todos. E a gente se vê aí numa próxima. Dan, olha o que você pediu, ó. Peaky Blinders é o tema do... Para quem não viu a série, recomendo. Eles usam um bonezinho igual o teu, com uma navalha dentro. Dan, obrigado. Um beijo. Se cuida aí, viu? Vamos marcar a parte 2. Fica ligado que nós vamos marcar a parte 2, galera. Bora. Valeu. Valeu. Pessoal, seguinte, esse foi o Dan. Cara, Dan, obrigado. Foi sensacional. Então é o seguinte, se você acha que alguém tem que ver essa live, eu vou deixar disponível. Beijo, Palmiro, beijo para todo mundo que assistiu. Vou deixar a live disponível no IGTV, tá bom? E no meu canal do YouTube. Quem quiser ver, eu só vou baixar aqui e vou colocar lá. Dan, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Palmiro. Obrigado, Fernanda. Palmiro, quero fazer uma live com você também, porque você também tem muita história boa para contar para nós e você é um cara muito referência para gente. Obrigado, Ana Paula Ferreira. Você tem viés para falar, porque eu vi que subiu o coraçãozinho. Você não pode falar. High risk of bias para você. Beijo para todo mundo. Obrigado. Beijo.